Você sabia que sua máquina Silverhead pode fazer até 7 pontos diferentes automaticamente com cartelas? Se você quer saber mais sobre isso, eu te espero logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 pontos diferentes que você pode fazer automaticamente com a sua Silverhead. Vale lembrar agora sobre o vídeo da semana passada. Como eu disse lá no vídeo, ele foi um vídeo de introdução, onde eu apresentei a máquina. Agora eu vou apresentar todos os pontos que a máquina faz, inclusive com o carro rendado. Lembrando que todas as instruções que eu vou passar servem para os modelos SK321 até o 326 e também SK210 até o SK280. E se eventualmente algum recurso estiver disponível só para essa máquina e não estiver disponível em alguma série delas, como por exemplo alguns recursos que tem para essa máquina, não tem para a série 300, eu vou sinalizar isso durante o vídeo. É importante eu avisar isso agora porque a maior parte dos recursos são disponíveis para todas as máquinas. Um deles é o desenho de um único motivo. Só que para a série 300 existia um modelo diferente do modelo que a gente tem atualmente. O modelo atual tem mais recursos, mas se você comprar o modelo atual, você consegue utilizar na sua máquina SK321, 322 até o modelo 326. Também vale lembrar que as máquinas SK600 e SK700 têm um manejo semelhante a essa máquina que eu vou apresentar aqui hoje. Agora, como já é tradição nesse canal, eu vou focar na máquina, nos carros, para que você tenha o detalhe máximo e consiga aprender direitinho cada passo que eu vou passar. Só cabe dizer uma coisa aqui, algumas coisas acontecem por conta de limitação da minha câmera, então eu não tenho como deixar muito aberta a imagem e eu gosto mesmo é que você veja o detalhe. Então algumas coisas escapam da câmera, mas eu entendo que isso não prejudica o aprendizado. As cartelas para máquina de tricô geralmente têm 4 posições. Então aqui a gente tem a posição A, virando a cartela a posição B, virando de ponta cabeça a posição C e virando ela a posição D. Isso funciona para desenhos de motivo, ou seja, desenhos grandes, para você escolher o sentido que você quer tecer ele. De cima para baixo, de baixo para cima, de um lado ou de outro lado. Para colocar a cartela na máquina de tricô, nós vamos escolher uma das posições, no caso aqui eu escolhi a A. Eu vou destravar a alavanca de cartela, alinhar a cartela ao painel, procurar um encaixe interno, ela vai ficar presa, e eu vou no disco de avanço e retrocesso avançar até que a ponta da cartela chegue na parte da frente e fique a parte maior por trás. Com o prendedor de cartela, eu venho por trás da parte que está saindo por trás da máquina, coloco o prendedor nos orifícios. Por trás da parte que está na frente, eu coloco a cartela já com o prendedor e fecho os 2 pinos. A mesma coisa do outro lado, coloco o prendedor de cartelas por trás, alinho as 2 cartelas, atravesso os pinos e fecho o prendedor. Avanço a cartela até a carreira 1 e travo a alavanca de cartelas. Essa alavanca do lado, eu já falei no primeiro vídeo dessa máquina, é a alavanca de dobrar desenho. Nesse caso a gente não vai utilizar ela dobrando o desenho, então ela tem que estar na posição S. Toda vez que eu for colocar uma cartela na máquina, vai ser exatamente dessa maneira. Portanto, a partir de agora eu não vou repetir mais esse passo. Eu vou avançar para que o vídeo não fique muito longo. Eu vou dar detalhes de cada ponto que eu faço com as cartelas, mas a colocação dela é sempre a mesma. O primeiro ponto que eu vou demonstrar para você na máquina de tricô SK270 é o tuque, ou o recolhido. A cartela do ponto tuque tem uma característica. Geralmente, a área perfurada é muito maior do que a área não perfurada. E não existe área não perfurada um ao lado do outro no sentido da carreira da cartela, ou seja, não vai ter 2 espaços da cartela sem perfurar um ao lado do outro. Um em cima do outro pode ter, no caso dessa máquina, até mais ou menos 6, mas o usual é encontrar até 4 espaços, um em cima do outro, sem perfurar. Importante também é que existem cartelas onde o desenho aparece, você consegue ter uma ideia mais ou menos de como vai ser o desenho, e existem cartelas onde o desenho não aparece, que seriam cartelas como a que eu usei para demonstrar a colocação da cartela, mas são cartelas de tuque também. A primeira etapa de uso da cartela deve ser de aprendizado, então eu recomendo você fazer pelo menos uma amostra de cada ponto que a máquina faz, mais ou menos como eu vou demonstrar no vídeo, de 60 pontos de largura ou 80 pontos e de 60 carreiras ou 80 carreiras. Isso para que você perceba como que a máquina funciona e quais são as dificuldades que você vai ter no meio do caminho. É importante usar um fio de espessura média, aqui eu estou usando 2 fios industriais, que é porque essa máquina é de fio fino, como eu já disse lá no primeiro vídeo. Para fazer a montagem de pontos, eu vou utilizar o sistema com as escovas do Trama. Então, primeiro de tudo, eu vou selecionar as agulhas em 1 por 1 e colocar na posição D as agulhas que eu selecionei. No carro, eu vou estar com as alavancas laterais na posição de bolinha e as alavancas de chamada automática na posição 2. Eu vou pegar o fio, vou colocar ele no guia-fio, venho com a ponta do fio por cima das agulhas. É importante que as escovas estejam
habilitadas de ambos os lados para trabalhar. Então é só descer essa alavanca, você empurra ela para frente, ela desce automaticamente. Depois de passar da primeira carreira, o ideal seria que eu levantasse as agulhas por algumas carreiras. Só que essa máquina não me exige isso. Então eu posso fazer no começo é suspender só os pontos da beirada. A partir desse momento que eu já tenho algumas carreiras em ponto meia, eu vou fazer a colocação dos pesos. Para o ponto tuque que eu estou ensinando agora, eu vou colocar um peso na beirada, mais um peso do outro lado e 2 distribuídos pela extensão do tricô. Então eu vou colocar um mais ou menos aqui e outro peso mais ou menos aqui. E a partir de agora eu vou tecer mais algumas carreiras em ponto meia. Essas carreiras em ponto meia que eu estou fazendo aqui para o aprendizado simulam mais ou menos as carreiras que se faz na barra de uma peça. Então assim, não precisa fazer carreiras em ponto meia quando você for fazer uma peça com cartela para anteceder essa cartela. Então eu vou colocar a cartela e aí eu vou trazer o carro para a esquerda, sem mexer em nada aqui. O carro fica parado à esquerda, eu avanço a cartela até a carreira 1, travo e agora eu vou levar o carro da esquerda para a direita. Assim, eu já memorizei a primeira carreira do desenho nos tambores de memória da máquina. Eu vou arrastar um pouquinho o carro para cá, eu vou desativar as 2 escovas do trama. Eu também vou colocar na lateral do trabalho essas pecinhas que seriam para o motivo único. Só que elas também podem ser utilizadas no caso do ponto tuque, se a máquina ficar causando laçadas aqui na lateral. Laçadas na lateral do tricô pode ser problema de tensor, pode ser problema do fio, pode ser alguma rebarba que tem dentro do braço da máquina, mas pode ser também uma característica do ponto. Neste caso, nós vamos prevenir por uma característica do ponto. Então eu vou pular 3 agulhas e vou colocar essa pazinha aqui. Na verdade chama separador de fio. Tem que abrir as linguetas das agulhas e eu vou repetir isso do outro lado. Eu pulo 3 agulhas e deixo essa pazinha, uma de cada lado. O fio sempre passa por cima dessa pazinha. Para trabalhar então com o ponto tuque, eu vou abaixar as 2 alavancas laterais para a posição de triângulo, vou colocar o botão de desenho ou alavanca central na posição T de tuque e vou destravar a cartela. E aqui a gente já consegue ver o ponto tuque sendo realizado pela máquina. Então esse é o resultado do ponto tuque. Uma outra coisa importante de eu abordar é que a montagem de pontos que eu fiz com as escovas do trama, ela é possível tanto nessa máquina, quanto na máquina Eugene 840, que é a máquina que eu estava fazendo o vídeo antes. E, inclusive, quero avisar, eu vou continuar fazendo o vídeo com ela, mas eu vou intercalar com a Silverhead. Uma outra coisa importante, a maioria das enfiações que eu ensinei nesse vídeo que está aqui no card, funcionam também para essa máquina. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça sua inscrição agora mesmo. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Agora eu vou falar do ponto deslizado. O ponto deslizado, ele é um pouquinho diferente, porque geralmente a cartela tem um equilíbrio entre a parte não perfurada e a parte perfurada. Mas existem exceções, ou seja, existem cartelas que são de deslizado que podem ter uma área perfurada maior do que a área não perfurada. Como eu havia dito, eu sempre vou voltar dessa posição aqui. Cartela na carreira 1 travada, máquina à direita, porque eu passei uma carreira da esquerda para a direita, para fazer a memorização da informação que está na cartela nos tambores da máquina. Para tecer esse ponto, eu vou colocar o ponto deslizado ou SJ, eu vou colocar a alavanca no SJ, destravar a cartela e tecer. O interessante do ponto deslizado é que ele forma laçadas na frente do tricô, nas agulhas que ele não teceu. Essas laçadas são formadas por agulhas que ele não tece. Então o que fica parecendo isso aqui, na verdade? Um tecido de tecelagem plana, mas na verdade aqui a gente tem uma malha. Ele é um ponto bem interessante, dá para fazer um efeito muito legal com ele no tricô e utilizar para diversas coisas. Lembrando que esses 2 primeiros pontos que a gente fez, eles reproduzem texturas no tricô. Agora eu vou mostrar para você sobre o jacquard rendado. A cartela do jacquard rendado geralmente tem um motivo aparente, que aqui é uma rosa, e ela tem uma área não perfurada maior do que a área perfurada. E a área perfurada costuma ser intercalada. Por quê? É nessa área perfurada que ela vai tecer com um fio muito, muito fino. Aqui eu estou utilizando fio de nylon para costura invisível, que ele é vendido em retrós. Agora, já com a máquina memorizada na primeira carreira, eu vou colocar o fio de nylon. Gente, é sério, não dá para ver o fio de nylon, tá? Mas ele tá aqui, ó. Vou fazer um movimento com ele entre a minha mão aqui nessa alavanca do motor, para vocês verem que tem um fio aqui. Ele é bem fininho e ele é colocado no guia fio 2. Então eu vou colocar o fio fininho no guia fio 2 para fazer o trabalho do jacquard rendado. Vou destravar a cartela
e colocar a alavanca de desenho na posição L, ou punch lace, ou, tem algumas máquinas que está escrito jacar rendado. Vou tecer a primeira carreira. Eu me certifico que o fio de nylon foi tecido, eu vou dar uma voltinha dele aqui na última agulha e vou suspender essa agulha. E aí eu posso continuar tecendo. O efeito que a gente consegue com o jacar rendado é de um tipo de rendado, porque ele vai tecer o fio de nylon em algumas regiões do tricô de acordo com a cartela, e esse lugar que ele teceu fica vazado. Eu vou tecer mais algumas carreiras para que você visualize como que é formado o ponto pela máquina. E agora eu coloco uma foto para você ver no detalhe como que fica o tecido no jacar rendado. Na cartela de jacar é comum conseguir identificar o motivo já de cara. Nesse caso aqui você consegue visualizar o motivo. E existem outras cartelas que o motivo é menor, então dá para visualizar também, mas é um pouco diferente. Então para o jacar eu já tenho a máquina memorizada e eu vou colocar a alavanca de desenho, essa alavanca central, no F ou jacar. Venho com o fio de outra cor, um fio de contraste, porque para compor o desenho precisam ser duas cores, e coloco, como o fiozinho fino do jacar rendado, no guia fio 2. Destravo a cartela e eu vou tecer a primeira carreira. E aqui já dá para perceber que os fios foram tecidos alternadamente. Um ponto importante do jacar é que toda carreira eu preciso suspender uma agulha para a posição D para fazer a beirada da maneira correta. Então eu passo uma carreira e suspendo a agulha. Agora, se você, assim como eu, também é um feliz proprietário de uma 270, você vai ter esse conjunto de desenho único, mas que aqui a gente consegue utilizar para eliminar o trabalho de ficar colocando a última agulha de cada lado na posição D. Tem uma peça de metal que tem uma rosca, eu descanso o dispositivo aqui e rosqueio ele. Ele encaixa no trilho da máquina e fica sempre com a alavanquinha branca dele, com a alavanca lateral por cima dela. Então, por cima da alavanquinha branca do dispositivo de desenho único, fica a alavanca lateral na posição do triângulo, que é para trabalhar com cartela. A alavanca do dispositivo, vou tirar para mostrar, ela tem duas posições, M, que é para fazer desenho único, e E, que é para trabalhar com as camis de ponto de borda. Do outro lado eu já coloquei o dispositivo e vou colocar as camis de borda, o R é à direita, sempre coloco com o traço da cami, tem esse traço aqui, entre a primeira e a última agulha do tricô, que está em trabalho. Se eu fizer aumento, se eu fizer diminuição, eu preciso mudar isso de lugar, junto com os aumentos e diminuições, e a outra eu coloco do lado esquerdo. Isso vai fazer com que a agulha da beirada sempre venha para a posição C. Ela não vai para a posição D, ela vai para a posição C. E aí ela vai sempre tecer a mesma cor de fio, o que faz com que a borda do jacar fique uniforme. E aí nós temos aqui o ponto jacar, mas aqui já dá para adiantar que a cartela representa mais ou menos o que vai ser reproduzido no tricô. Então agora você está vendo aí uma foto do detalhe desse ponto, que eu acho um dos pontos mais bonitos que a máquina de tricô é capaz de fazer. Agora eu vou falar do ponto trama. O ponto trama ele não tem uma regra de cartela. O ideal é observar a cartela e ver se ela tem uma área perfurada e não perfurada em equilíbrio. Geralmente, cartelas como essa, que tem um espaço sem perfurar entre grupos de vários espaços perfurados, elas são legais para fazer o trama, porque a parte que perfura é aonde vai ficar o fio saltado. E a parte que não perfura é onde o fio fica escondidinho atrás do ponto. Então eu já tenho programado no meu carro a primeira carreira do tecido trama, eu vou destravar a cartela, colocar o fio no guia-fio do trama, que é esse com a bolinha vermelha, segurar ele para baixo e tecer a primeira carreira. Nisso eu já tenho o fio enlaçado nas agulhas, por cima e por baixo dos pontos, formando o motivo. Para fazer o tecido trama, eu preciso passar o fio de um lado para o outro. Então eu vou passar um pouco na frente da câmera agora, mas é só para tirar o fio de um lado, eu empurro o carro para o outro lado. Infelizmente não dá para ver no detalhe isso, porque senão eu teria que estar com a câmera muito aberta e você não ia conseguir ver o que está sendo feito aqui. E eu vou colocar o fio no guia-fio do lado para onde o carro vai se movimentar. Então eu vou entrar com o carro para cá. Quando ele está chegando já no final, que ele já passou o trabalho, aqui a ponta do trabalho, já está aqui, eu posso já sacar o fio do trama e colocar ele para baixo para terminar o movimento do carro e o fio já está liberado para colocar ele no outro guia-fio. E a mesma coisa do outro lado. Terminando o movimento, eu já tiro o fio, libero ele, coloco no guia-fio. A mesma coisa aqui. Eu tiro o fio, coloco do outro lado e sigo tecendo o tecido trama.
E isso vai se repetindo até o comprimento da peça que você está trabalhando. E agora, a foto desse ponto para que você consiga ver no detalhe como que ele foi formado e como que ele fica. Quando eu falo de carro rendado ou carro verão para uma máquina de tricô, eu estou falando dos modelos SK210 até o SK280. Aqui eu estou demonstrando o carro rendado com o modelo FLC2. Para as máquinas SK210, 218 e 280, o modelo do carro verão é o LC2. FLC é o modelo para máquina de fio fino, por isso o F na frente. Vale reforçar também uma informação que as máquinas da série 300, SK321, 22, 23 e 26, podem sim funcionar com o carro verão, mas para isso é necessário trocar todas as agulhas e fazer um ajuste técnico. Agora eu vou mostrar para você as cartelas do carro rendado. Essa primeira cartela é o que eu chamo de cartela do rendado direto. Ela não tem nenhuma característica diferente que indique que ela é do rendado direto. Portanto, a de rendado modelado vai ter diferença quando a gente está falando da lateral numerada. Na cartela de rendado modelado, existe uma marca, no caso da SK270, feita em azul. Das outras máquinas que vão carro verão, é vermelha essa cartela. E essa marca em azul representa a hora que eu tenho que tirar o fio do carro e mudar a alavanca de posição. Mas a gente vai começar a demonstração do carro rendado pelo rendado direto. Aqui eu tenho a cartela já pronta para memorizar o carro verão. Só que para memorizar o carro verão eu preciso obrigatoriamente deixar a alavanca lateral dele na posição de bolinha, como se eu não fosse trabalhar com a cartela. Por quê? Senão ele derruba todos os pontos quando você trouxer ele da esquerda para a direita. Então eu vou memorizar aqui. E agora sim eu mudo as alavancas laterais de posição para o triângulo, porque eu vou trabalhar com a cartela. Eu vou colocar os dois ponta-limites, ele vai entrar nessa posição. Ele vai entrar nessa posição na máquina, nas duas últimas agulhas em trabalho. Então eu coloco aqui, a parte menor fica virado para frente e a parte maior do pezinho fica virado para trás da máquina. Então eu vou colocar nas duas últimas agulhas e esse ponta-limite evita que os pontos da beirada caiam. Então depois de memorizado o carro, eu coloco as alavancas na posição do triângulo e destravo a cartela. Não esqueço de colocar o ponto limite para que não caia pontos. E eu posso fazer o rendado direto. Então vocês vão ver a formação do ponto rendado aqui. Então aqui a gente tem o ponto rendado e eu vou colocar agora uma foto para você ver esse ponto com detalhe, sem ser do avesso. Agora eu vou mostrar para você o rendado modelado. Então o carro está à esquerda, cartela travada na primeira carreira, vou trazer o carro para cá com o motor. Carro memorizado, eu vou tecer duas carreiras, lembrando que depois que eu memorizo o carro rendado, eu preciso voltar as alavancas para a posição de triângulo, para trabalhar com a cartela. E eu vou tecer, como está indicando aqui no visor, duas carreiras com um fio. Aí eu vou tirar o fio, quando eu chego na parte azul, eu tiro o fio do guia-fio, libero ele do carro, mudo a alavanca para a posição P. E eu vou passar o número de carreiras que tem aqui. Então aqui são 8 passadas do carro sem o fio. Acabou, duas carreiras agora com o fio. Então eu coloco o fio no guia-fio, mudo a alavanca central para a posição 0 e continuo tecendo duas carreiras. Tiro o fio, desvencilho ele do carro, mudo para o P e eu vou passar 6 passadas agora do carro, transferindo ponto. Coloco o fio no guia-fio, mudo para o 0. E isso eu sigo até o final da peça que eu estiver trabalhando. Como eu disse no vídeo da semana passada, o rendado modelado da Silverhead, ele não foge muito à regra do Daeljin. Então ele acaba sendo um pouco mais demorado, só que eu acho ele mais prático porque você está usando apenas um carro na base de agulhas, não são dois. Então agora voltando aqui com você, já tenho mais rendado feito aqui. Inclusive eu vou colocar agora uma imagem para você ver como é que fica esse ponto aqui do direito. Então a gente chega agora ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado todo o conteúdo que eu coloquei aqui para você hoje. Saiba que todo esse conteúdo, para que eu consiga colocar ele dentro de um vídeo, existe um trabalho muito grande. Então, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, assista até o final, isso é o principal. Uma coisa importante, aqui desse lado tem a playlist da máquina Silverhead, ou seja, eu vou juntar todos os vídeos da máquina Silverhead numa playlist. E desse lado aqui tem o primeiro vídeo dessa playlist,
que é o vídeo de introdução à máquina de tricô. Eu espero você na próxima semana. Até mais!